a Bíblia começa dizendo assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão. É importante você prestar atenção nessa expressão. Não era apenas a multidão ainda era muito grande. E não tendo o que comer, Jesus chamou a si e seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Verso 3. E se os deixar ir em jejum, para suas casas desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Verso 6. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu a seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Amém? Podeis se assentar. Irmãos, Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe aos irmãos que frequentam a nossa escola dominical. Vai ser uma lição que eu acho muito bacana, essa lição comentada pelo nosso pastor. E eis aí o motivo de aumentar a nossa responsabilidade, não é? Deus abençoe toda a igreja, os meninos, o Kelly, o Moisés, sempre tem pedido para não estar aqui. Enfim, eu acredito que Deus nos dará graça para lecionarmos mais uma feita, tá bom? Queridos, vamos para algumas considerações referentes ao texto. Marcos capítulo 1, verso 1, 2, 3 e o verso 6. Antes de mais nada, é importante uma rápida introdução geral sobre esse documento que Marcos escreve. Esse documento que Marcos vai escrever, ele é considerado pela igreja medieval, pela igreja moderna e pela igreja contemporânea, o que eles chamam de documento Q. A letra Q, no alfabeto alemão, é a expressão Kellen. Então esse é chamado documento Kellen ou documento fonte, que é aquele documento responsável por subsidiar os outros evangelhos. Portanto, primeira consideração a respeito de Marcos. Marcos serviu com o propósito de subsidiar o evangelho que Mateus escreve, que Lucas escreve e que João escreve. Portanto, esse de fato é considerado por nós teólogos como documento fonte a respeito desses documentos biográficos sobre a vida e sobre a obra de Jesus. Especificamente no capítulo 8, no verso 1, a Bíblia começa fazendo algumas considerações sobre aquele milagre que Jesus realizou, sobre a questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Inclusive, tem algumas considerações muito importantes a se fazer. Primeiro, a Bíblia começa dizendo no verso 1, naqueles dias, havendo muito grande multidão. Parece até uma repetição boba, mas não é. A multidão, de fato, é conhecida, caracterizada, adjetivada como um grande aglomerado de pessoas, mas nós temos o evangelista especificando que essa multidão, além de ser uma multidão, era uma multidão muito grande. Se nós observarmos desde o capítulo de número 5, Jesus ele está na terra de Decápolis, né? Era um conjunto de 10 civilizações que havia ali, eis aí o motivo da expressão Decápolis. E a partir de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ter Jesus trabalhando numa marca muito clara do seu ministério, que é a marca de expulsar demônios. E a partir de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos perceber que a fama de Jesus na terra de Gadara, na terra de Decápolis, ela cresce, ao ponto de 3 capítulos depois, nós vamos perceber que a multidão que está observando os ensinamentos dele, que está apreciando a sua doutrina, simplesmente se forma, e é sobre essa multidão que a parte B do versículo vai dizer que, não tendo o que comer, Jesus chamou seus discípulos e começa a dizer. Então a primeira pergunta é: por que é que uma multidão se levanta? Por que é que uma multidão se levanta, mesmo Jesus não estando necessariamente dentro das cercanias de Jerusalém, estando na terra de Decápolis? Por causa de algumas considerações importantes.
Jesus, no capítulo de número 5, realiza sinais, milagres e prodígios, e é importante eu relembrar a você que sinais, milagres e prodígios sempre vão ajuntar pessoas e vai ser uma espécie de cartão postal para o Evangelho. Isso é prova, isso é doutrina bíblica, isso você vai encontrar na história. Eu me lembro de uma certa feita, eu comentando aqui sobre a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a E.M.C. Person, uma norte-americana que mesmo numa época onde as mulheres não votavam nos Estados Unidos, ela conseguiu construir uma igreja do tamanho dessa catedral e por muitas vezes o jornal The New York Times cansou de colocar reportagens na primeira página a respeito dos milagres, dos sinais, dos prodígios que aconteciam nos cultos dirigidos pelo Espírito Santo através dessa mulher. Ou seja, milagres sempre vai levar as pessoas, é um excelente cartão postal para levar as pessoas a Cristo. Se você observar a história do movimento pentecostal no Brasil, tanto as duas primeiras ondas que vêm de 1911, na verdade 1910, né, com a congregação cristã, até 1940, de 40 a 70, você vai perceber que milagres, sinais e prodígios eram prática do conteúdo teórico da pregação e na prática da igreja, mostrando que milagres, sinais e prodígios sempre vão fazer com que multidões se aglomerem. Isso é prova bíblica, isso é doutrina bíblica, isso também nós vamos perceber ao longo da história. Aí no versículo de número 2, vai dizer que Jesus percepciona que aquela multidão que estava o seguindo e o ouvindo, simplesmente começa a padecer por fome. Aí a Bíblia diz que Jesus vai ter compaixão dessa multidão, porque já havia 3 dias que estão com Jesus e simplesmente não haviam o que comer. É uma das marcas do que deveria ter sido andar com ele. Eu não sei se você já se colocou, geralmente pregadores têm mente bem fértil. Eu não sei se você já se colocou na hipótese de ter andado com ele. Não sei se já pensou isso. Como é que deveria ser andar com ele? Como é que seria para você estar dormindo numa casa sabendo que ele está dormindo no quarto do lado? Você já imaginou isso? Você já imaginou o que era ter olhado dentro dos olhos dele? A pergunta é interessante. E se naquela época você fosse um daqueles que pertencia à multidão, o apóstolo Pedro chegasse para você e falasse exatamente assim: você vai ter 45 minutos com ele. O que é que você perguntaria? O que é que você falaria? Quais seriam seus dilemas, suas crises que levaria a ele? O que eu preciso deixar bem claro é, uma certa feita, um pastor amigo meu disse que é algo fantástico. Ele disse que com certeza andar com ele parece que nem fome dava. Parece que nem, porque você quer estar toda hora vendo o que ele fala, ver o que ele ensina, ver os milagres e sinais que ele fazem. Talvez esse seria o belo motivo que já tem 3 dias, e nós vamos perceber que o evangelho que Marcos escreve mostra que Jesus é quem dá o passo inicial de perceber que a multidão que está com fome. A Bíblia diz que Jesus usa a expressão tenho compaixão, não é segredo para ninguém, que a expressão compaixão se dá definido assim, é Jesus se colocando no lugar da multidão. É Jesus percebendo que a multidão está com fome, afinal de contas são 3 dias de muita pedagogia, de muito ensino, porque Jesus, quando veio aqui na terra, veio trazer a filosofia dos céus, a vontade dos céus, a moral dos céus e o poder dos céus. É Jesus descarregando esse conhecimento dos céus aqui na terra, e ele simplesmente dá uma pausa e percebe que a multidão está com fome, e daí para frente, Marcos vai nos ensinar alguns princípios para nós fazermos, se nós quisermos ver Jesus fazer milagre. Qual? No verso 2 a Bíblia ainda diz assim: porque há já 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Aí no verso 3, a Bíblia diz assim: e se os deixarem em jejum para suas casas, eles vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Aí no verso de número 6 começa. Primeira regra que Jesus fez antes da multiplicação dos pães e dos peixes, e ordenou à multidão que se assentasse no chão. O que é que nós estamos
percebendo nesse texto? É nítido. Jesus, antes de realizar o milagre, ele ordena com que a multidão se assente por causa de um único motivo. Jesus, ele não faz milagre com coisa desorganizada. A lição é simples. Jesus não faz milagre debaixo de desorganização, a regra sempre vai ser essa. Então ele ordena com que todos se sentem, provavelmente os apóstolos ficaram de pé, porque é isso que nós vamos tratar, sobre o ato de servir, e a Bíblia diz que Jesus pega 7 pães, ele dá graças, ele parte aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e simplesmente faz a distribuição de comida para a multidão. Em um dos textos, a Bíblia vai dizer que sobraram 12 cestos cheios. Eu estava observando essa palavra cesto na gramática grega, não era um cesto normal para os judeus, é aquele mesmo cesto que Paulo precisou descer quando passou pelo seu primeiro movimento de perseguição, mostrando que os cestos eram grandes e cabia muita comida ali dentro. Mostrando que os milagres que Jesus faz é perfeito, é pleno e é completo. Amém? Aí o tópico primeiro vai começar falando, a identidade do servo. Podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que a faz ser distinta de todos. A cidade onde a pessoa nasce, o nome, o sobrenome, quem são seus avós, quem são seus pais, quem são seus irmãos, sexo, impressão digital e data de nascimento. Bom, o tópico primeiro é importante nós trabalharmos sobre a perspectiva de identidade. E aí, até um dia desses me procuraram no Instagram, falando que eu comentei uma certa feita de uma conversa que eu tive com o pastor Laudemir. Na verdade, nesse dia eu aprendi mais do que falei. Na verdade, falei foi nada. E até me perguntaram, qual que é o livro que você citou naquele dia, na conversa com o pastor Laudemir? E nessa conversa com o pastor Laudemir, a gente estava falando sobre referência e sobre identidade. E é nítido a questão de que identidade passa a ser caracterizada também pelo ambiente que se vive. Um certo psicanalista chegou a dizer que me dá o filho de um bandido e tornarei ele um nobre. Me dê um filho de um nobre, eu tornarei ele um bandido. O que é importante nós entendermos? Que simples. O local aonde nós vivemos pode ser fator fundamental para determinar a identidade que acabamos de nos tornar. E você vai perceber que é um conceito ensinado, crido e pregado por pedagogos, por psicólogos, a respeito das circunstâncias e do ambiente que se vive. E é necessariamente característica fundamental para a formação de identidade. E eis aí o motivo dentro do qual nós precisamos entender que o Evangelho tem poder para proporcionar uma nova identidade. Segundo, identidade não é basicamente formada apenas pelo local que se vive, mas pelas referências que se tem. E aí é onde entra o diálogo que eu tive uma certa feita com o pastor Laudemir. Pelas referências que se tem, e você observar, inclusive a nível de movimento pentecostal, você vai perceber que não é que as referências têm sumido, as referências têm sido distorcidas. Você vai perceber que, quantos aqui servem a Deus há mais de 15 anos? Levanta a mão. Praticamente todo mundo, né? Você vai perceber que o que era pregador bom para nós há 15, a 20 anos e o que é pregador bom hoje. Você vai perceber que antigamente nós admirávamos os homens que oravam, o paralítico levantava, milagre fazia. Hoje pregadores bons são pregadores que nos fazem sorrir. Você vai perceber que há essa diferença de identidade. Há essa diferença com relação às referências, e pelas referências que nós vamos tendo, as novas referências, a nossa identidade passa a ser comprometida. E eu preciso dizer para você que costume não é, costume nunca foi e costume nunca será doutrina bíblica. Mas é importante nós compreendermos que existe sim a relevância e a importância de nós termos a identidade nossa, inclusive como pentecostais. Inclusive como as Assembleias de Deus, e é por isso que nós também não podemos esquecer de uma outra coisa. Mais do que a identidade denominacional, é importante que nós não nos esquecemos da nossa idade enquanto cristãos. Porque a identidade teológica, ela diverge, é fato. Mas a identidade cristã, ela é única, ela é verdadeira e ela é absoluta. E é sobre isso que está pautado alguns tópicos da lição, a respeito da nossa maior referência de todas. Quem é? Jesus. No tópico 1 diz assim:
muitos não conheciam a identidade do servo. Uma outra consideração. Você vai perceber nos evangelhos, constantemente a expressão filho do homem, filho do homem, filho do homem, filho do homem, filho do homem. Essa é uma expressão comum, utilizada principalmente no livro do profeta Ezequiel, e essa expressão filho do homem significa aquele que nasceu de mulher. É uma pergunta que inclusive me fazem muitos seminários teológicos: por que é que Jesus não veio à terra com 30 anos, cumpriu o seu ministério com 33 e retornou para os céus? Resposta: para morrer na cruz do Calvário deveria ser homem, porque foi um homem que pecou contra Deus em Gênesis capítulo de número 3. Segunda resposta, 1 João capítulo 2, verso 6, vai dizer: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Precisava ser homem. A grande consideração aqui é que parece até, eu até comentei isso uma vez aqui, parece até conto de carochinha, irmãos. O cristianismo tem a única história que vai falar de um Deus que saiu do trono e caminhou entre os homens. E aí, que nós temos um negócio assim que a gente fica pensando, como é que pode? O quê? O Deus que não tem começo, não tem meio e não tem fim. O Deus que está sentado no trono, segundo João em Apocalipse, está rodeado de 24 anciãos, 4 seres viventes. E as miríades celestiais cantam 24 horas por dia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo, toda nação. Ou seja, ele sai do seu trono, ele vem aqui à terra, ele vem aqui sobre essa terra, ele vai nascer de uma mulher, e por isso que eu falo que parece conto de carochinha. O próprio Deus que sabe tudo, o próprio que é o Criador, ele foi tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde que ele permite a sua criatura o ensiná-lo a andar. Ele permite a sua criatura o ensiná-lo a falar. Ele permite a sua criatura ensinar coisas que é nítido que ele sabe. E essa é a definição de humildade. Uma certa feita me perguntaram, qual que é a definição de humildade? Humildade é saber que você sabe, mas agir como se não soubesse. Saber que você pode, mas agir como se não pudesse. Logo, a principal representância e marca do soberbo é quando ele já joga suas credenciais na mesa. Você sabe com quem está falando? Essa expressão aqui. Você sabe com quem está falando? Né? É o caso de uma certa feita lá em São Paulo, os meninos do Brás estavam comentando de um presidente que olhou para o seu vice e falou assim, sabe o que é que diferencia de você? Muitos, mas muitos livros. Essas pessoas que jogam as credenciais. Portanto, regra que o Titi Starley vai te ensinar nessa manhã, a maior humilhação de Jesus não foi ter ido à cruz, mas a maior humilhação de Jesus foi ter se tornado homem. Filipenses capítulo 2, verso 5, é a famosa teoria quenótica, não é? Que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele vem aqui na terra e ele age como um homem normal. Normal. Estou vendo o Paulo ali? O Paulo, acho que pouca gente sabe, mas o Paulo é sobrinho de uma das maiores referências teológicas que acho que tem aqui na América, né? O Paulo é sobrinho do Dr. Mauro Meister. E uma certa feita eu vi o Dr. Mauro Meister explicando sobre perspectivas cristológicas. É a maior lição que Jesus nos ensina. Agora, o que impressiona é que ele não se curva para Satanás em Mateus 4 e Lucas 4. Mas ele se curva para lavar os pés da criatura, lavando os pés de Pedro. Qual que é o nome disso, Starley? Isso se chama a identidade de Jesus. Essa é a identidade dele. Portanto, servir a Cristo, aí tem a leitura do tópico 1.1. Servir a Cristo também implica em conhecê-lo. A despeito desse pensamento, a melhor forma de conhecer mais sobre ele, aí começa, comentário relevante do nosso presidente, a melhor forma de conhecer mais sobre ele é por meio do estudo das Santas Escrituras, em particular o Novo Testamento, que descreve a sua história e como ele morreu na cruz por nós. É a primeira consideração, já que Cristo não anda mais entre nós em carne, a pergunta é, como é que de fato se resume o método mais interessante para conhecer a Cristo? Resposta, através das Sagradas Escrituras. Não é?
A última vez que eu estive numa terça-feira aqui ensinando, eu andei comentando sobre o cristão e a sua relação com a Bíblia. Eu não gosto de comentar não, porque eu vou em algumas igrejas, as pessoas estão até espertas quando eu vou fazer a leitura do texto introdutório para pregar, quando eu fiz uma brincadeira do Salmo de número 151 aqui, e você vai perceber que a Bíblia Sagrada é a maior revelação que nós temos hoje a respeito de Deus. Quando João começa dizendo que no princípio ele era o verbo, e essa expressão verbo é palavra, e palavras são expressões do pensamento, a lição é simples, irmãos. Jesus foi, enquanto esteve aqui na terra, a maior exegese de Deus. Logo, a palavra é a sua representação. A palavra é a filosofia do céu. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer alguma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas das medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aonde bisturi de cirurgião não vai, aonde palavra de Sócrates, de Platão, de Schopenhauer não vai, a palavra de Deus ela vai, irmãos. Ela não é morta, ela é viva. Ela não é ineficaz, ela é eficaz. Portanto, a palavra é um método estritamente eficiente para conhecer e para ter a identidade de Jesus. Amém? O tópico de número 1:2. O tópico de número 1:2. Diz assim: o servo conhecido progressivamente. No início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum e expulsar de um homem um espírito impuro que o importunava, todos se admiravam com sua autoridade. E todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e ele lhes obedece. Assistimos em Marcos 4:41, quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos temerosos se perguntaram: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembra que agora mesmo eu estava te dando o exemplo de você imaginar o que era ter sido andar com ele, falar com ele, ouvi-lo, assentar-se sobre a mesa, onde ele estaria ali fazendo a refeição? Imagina só se você é um dos apóstolos. Primeira pergunta: qual dos apóstolos você queria ser? Geralmente o cargo de João costuma ser o mais ocupado. Tomé ninguém quer ser, né, irmãos? Tomé ninguém quer ser. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Imagine só mais uma vez, você sendo um dos apóstolos. E aí que você percebe que andar do lado dele te gera uma proteção que impressiona. E imagina que ele fala para você, igual uma certa feita ele falou para os apóstolos: entrem dentro do barco, nós vamos atravessar o mar. E você também percebe que você chega na terra de Gadara, vem ao seu encontro um jovem, que a Bíblia diz que já tentaram amarrá-lo, segurá-lo, mas os espíritos que de fato o possuíam, dava tanta força que ele quebrava os grilhões. Aí quando esse jovem se apresenta perante Cristo, os espíritos malignos assumem a comunicação, e dali para frente, você está vendo, está observando, que existe uma conversa 100% espiritual. Ali nós temos Deus conversando com demônios. Porque ali nós não temos apenas um profeta. Ali nós não temos necessariamente um sacerdote. Ali nós temos o próprio Deus que está conversando com os demônios. Aí Jesus chega, pergunta a identidade, ou seja, se apresente. Eles se apresentam, e aí que eles vão fazer a pergunta que literalmente impressiona: viestes nos atormentar
antes do tempo? Perguntinha básica. De que tempo que ele estava falando? Resposta. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Do juízo final, quando a Bíblia diz que naquele dia será lançado os espíritos no lago que arde fogo e enxofre. E é aquilo que eu também já havia comentado. O quê? A pedagogia dele impressiona, porque deixa eu falar algo bem nítido. Ele de fato foi o maior pedagogo de todos os tempos. Por que é que a pedagogia dele impressiona? Porque mesmo sem ficar gritando, ele demonstra muita, mas muita autoridade. Vocês querem ver um exemplo bem claro disso? João capítulo de número 8 vai dizer que ele passa a noite no monte orando, e quando ele desce do monte das oliveiras, a Bíblia diz em João capítulo 8, verso 2, que ele ensinava as multidões. Ele estava ensinando as multidões. Enquanto ele está ensinando, a Bíblia Sagrada vai dizer que vão trazer uma mulher que foi apanhada em adultério. Alguns até disseram que de fato poderia ser um complô contra ela, mas não, a palavra ali grega é moikeia, significa que ela era casada mesmo, tá? Vão trazer essa mulher, há uma linha de corrente judaizante que vai dizer que nesse momento eles expunham tanta moral e a vergonha da mulher, que os seios vinham para fora, trouxeram essa mulher e a apresentaram perante Jesus. Quando os romanos dominaram Jerusalém, eles deram uma regra para ser obedecida. Qual regra? Não importa o que a Torá diz, que os judeus chamam de Torá e Jeová. Não importa o que a Torá diz. Não é para um ceifar a vida do outro. Nós não queremos ver morte no meio de vocês. Aí eles vão trazer essa mulher e vão falar assim: Senhor, na lei nos mandou que as tais fossem apedrejadas. Êxodo 20:20 ordenou a morte, mas nunca ordenou morte por apedrejamento. É regra básica dessa pedagogia falida dos fariseus. Qual? Eles simplesmente estavam deturpando a lei. Mas, como o fariseu ama ver os outros morrerem, fizeram isso contra Jesus. É aí que Jesus se vê num dilema. Qual dilema? Se eu disser mata, vamos estar desobedecendo a lei dos romanos. Se eu disser não mata, vou estar desobedecendo a lei de Moisés. Mas lembra do que eu disse, que ele é o maior pedagogo de todos os tempos? A Bíblia Sagrada diz que Jesus, enquanto estava nesse dilema, os fariseus, a Bíblia diz que ele escrevia com um dedo na terra. Expressão grega, e essa expressão grega impressiona, viu, pastor Lucas? Catagrassem. Sabe a definição de catagrassem? Escrever a data, a hora, o nome e o local dos pecados dos homens que estavam trazendo aquelas mulheres. Resumindo, escrever uma acusação formal contra alguém. Significa que enquanto aqueles homens estavam trazendo aquela mulher a Jesus e mostrando para Jesus o pecado dela, Jesus estava escrevendo na terra o pecado deles. Isso é perigoso, irmãos. Porque às vezes a gente preocupa com um dos outros, né? A gente esquece do nosso. Fica mais ou menos assim. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus se levanta e diz assim: aquele que nunca pecou, e você é um deles, um dos fariseus, você percebe que ele escreveu o seu pecado na terra. Que seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. É filosofia lógica. Gente que vive jogando pecado, gente que vive jogando pedra, é porque com certeza está cheio de pecado, irmãos. Sabe o que é o bom? É ficar tranquilo, de boa. E sempre exercer com amor e com misericórdia. Porque pode ser que a gente aponte um e Jesus esteja olhando para o nosso. Aí a Bíblia diz que eles vão soltando a pedra, aí a Bíblia diz exatamente assim: os mais velhos começaram primeiro. Porque a regra é básica, irmão. Quanto mais idade você tem, mais pecado você cometeu. É ou não é? É assim, ué. Aí o que acontece? Largaram a pedra. Todo mundo foi embora. Jesus chega para ela e pergunta assim: mulher, aonde é que estão os teus acusadores? A bispa está...
certeza que eu já pequei mais com a senhora. O que eu estou querendo dizer? Jesus olha para a mulher e está falando assim: mulher, onde é que estão teus acusadores? Ela olha para a direita, para a esquerda e não vê ninguém. O único que poderia acusar ela não acusou, mostrando o quê? A expressão máxima do servo, a graça de Deus. Ele pegou os nossos pecados, ele pegou a nossa ficha que nos era contrária, cravou na cruz do Calvário. A partir de agora, quando a gente peca, simplesmente Deus nunca não olha mais para a nossa ficha, Deus olha para a ficha e para o sacrifício vicário de Jesus lá na cruz do Calvário, irmãos. Sabe o que isso significa? Simples. O servo colocou numa bandeja o perdão de todos os nossos pecados. Eis aí um excelente motivo para nós conhecermos e conhecermos progressivamente. É Paulo quem diz que a nossa fé deve andar de glória em glória, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco mais, e crescendo, até chegar à estatura de varão perfeito. O tópico de número 1.3, vamos lá? O tópico de número 1.3 diz assim: andar com o servo nos faz conhecê-lo. É uma outra regra, né? Andar com Jesus faria eu conhecê-lo. Não há nada mais prazeroso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Nesse sentido, temos a certeza de que para conhecer Jesus de verdade, precisamos nos relacionar com ele. Marcos nos mostra em seu evangelho que a última vez que a pergunta sobre a identidade de Jesus aparece no livro, é feita pelo próprio Jesus e é dirigida aos discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista, Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E respondeu Pedro e disse, tu és o Cristo. Geralmente a gente pensa assim, a gente tem muito essa filosofia, não é? Não vou preocupar o que os outros pensam de mim, não. Isso também não é uma prática bíblica. Porque, por exemplo, acho que é a segunda vez que eu tenho que falar do seu tio de novo, Paulo. Uma certa feita eu vim em exposição de 1 Tessalonicenses 4. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo escreve, por causa, no contexto da igreja de Tessalônica, inventaram uma calúnia sobre Paulo, e para não morrer ele precisou fugir. Aí ele escreve 1 Tessalonicenses capítulo 4 para defender sua integridade, mostrando que essa ideia do tipo, eu não estou nem aqui que os outros pensam para mim, isso não é uma ideia aplaudida pelas Escrituras. Agora nós temos algo mais interessante ainda com Jesus. Ele convoca os apóstolos, faz aquele circo, aquela circunferência, né? Top demais, e ele vai perguntar para os apóstolos e vai falar assim, a interrogação, quem a multidão está dizendo que eu sou? Pedro já dá um passo para frente e diz, Senhor, a multidão está dizendo que o Senhor é Elias, profeta, a multidão está dizendo que o Senhor é Jeremias, profeta, a multidão está dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus olha dentro dos olhos dos apóstolos e pergunta assim, e para vocês, quem vocês estão dizendo por aí que eu sou? Pedro já dá um passo para frente e diz assim, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ser elogiado pelo líder é bom, na frente dos outros melhor ainda, só faltou o fundo da música Sabor de Mel. Pedro retorna para a circunferência, afinal de contas, o próprio Deus, em forma humana, me elogiou. Aí Jesus fala assim, vamos retornar para Jerusalém, porque convém que o Filho do Homem seja entregue. Pedro, de novo, dá um passo para frente e diz assim, não, Senhor, permita eu ir à cruz em teu lugar. Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens, mas não entende da de Deus. Curiosidade bíblica, sabe quantos versículos separam um homem de ser usado pelo Espírito Santo, e não por um demônio, mas pelo próprio Satanás? 4 versículos.
O que faz um homem ser usado por Deus e pelo diabo pela diferença de 4 versículos? A resposta está no texto. Qual? Precipitado para falar. Precipitado, daquela famosa filosofia do tipo não dá conta de guardar a linguinha dentro da boca. E eu já disse aqui, volto a repetir, há um hospital na Índia com 3 frases muito bacanas. Primeira frase, aqui nesse hospital um homem foi picado por um escorpião. 2 pontos, fique tranquilo, provavelmente irá sobreviver. Segunda frase, aqui nesse hospital um homem foi mordido por uma serpente. 2 pontos, fique tranquilo, provavelmente irá sobreviver. Terceira frase, aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um outro homem. 2 pontos, esse certamente vai morrer. Mostrando que a melhor pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta a sua fé, porém a pior pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta as suas dúvidas. E é esse o erro que Pedro comete. Por que eu digo sobre conhecer a Cristo progressivamente? Porque todo mundo ensina, crê e prega que o Pedro de Atos 2 mudou perfeitamente, alcançou um nível de santidade altíssima. E não foi. Você quer ver o erro que Pedro comete, já no início da igreja primitiva? Ele unge um obreiro sem a direção divina, Matias. Tem crente aqui que nunca viu nem falar dele. Mas você acredita que esse homem já teve título de apóstolo? Colocaram Matias dentro de uma roda. A Bíblia diz que jogaram sorte. Provavelmente utilizaram o método do Urim e do Tumim. Só que o problema é que o Urim e Tumim era o método da lei. Jesus não agia mais na lei. O tempo já não era mais de lei. Mas vão pegar... mas Pedro faz uma oração. Ele ora, mas não espera para a resposta divina. E aí que Matias nunca escreveu uma carta, nem um documento, você não encontra mais relatos históricos de nada de Matias. Quer ver alguém diferente? Atos capítulo 13, verso 2. E disse-lhes o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo. Já ouviu falar de Paulo? 13 cartas escritas no Novo Testamento, a espinha dorsal da nossa teologia cristã, 3 continentes pregando o evangelho e o missionário mais influente de todos os tempos, o maior plantador de igrejas, mais influente do que todos os imperadores romanos juntos. Olha só a diferença de um homem levantado por homem e de um homem levantado por Deus. Quem é que cometeu esse erro? Adivinha? Pedro, que é o segundo erro de Pedro. Em Atos capítulo 15, precisaram fazer a conemade da convenção de Madureira lá de Jerusalém, porque Pedro cometeu um erro estranho. Qual erro? Colocando costumes judaizantes no cristianismo. E é por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, dizendo que precisei resistir Pedro na cara, porque era repreensível. Cometendo erros doutrinários. Quando é que Pedro muda? É o Pedro das cartas. Então deixa eu te falar aqui para você, é uma questão progressiva conhecer a Cristo, porque embora nós somos batizados, falamos em língua, mas vez ou outra a gente vai errar, e é por isso que o evangelista M. Baldes dizia que Deus precisa de pelo menos uns 30 anos para deixar um homem e uma mulher na forma que Ele quer, ou seja, tem esperança para mim. É isso, irmãos, repara Davi. Repara que o conhecimento é progressivo. Deus vai trabalhando, 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 trabalhando. Então, se você tem dado muito prejuízo para o reino, calma. Deus está trabalhando. Daqui uns dias ou daqui uns anos, você vai dar lucro. Fica tranquilo. Fica tranquila. Daqui um tempo, Deus vai te usar de uma forma fantástica. Para o louvor e para a glória do nome dEle. É progressivo. Amém? Amém, amém, amém? O tópico de número 2, vamos finalizar? A autoridade e a mensagem do servo. Eu vou ler, você vai perceber que no tópico 2:1, tem uma última referência bíblica. Eu vou ler o que está após a referência. Ao notarmos os demônios saindo sem hesitar, podemos constatar que a sua mensagem apresentava a autoridade dos céus. E aquilo que eu também disse aqui, volto a repetir, aquela perguntinha nítida. Por que é que no Antigo Testamento quase não havia manifestações de demônios? E por que é que no Novo Testamento manifestações de demônio são a carrada, toda hora? Não é em varejo, é no atacado. Resposta, porque no Novo Testamento
o próprio Deus está caminhando aqui na terra. E você e eu sabem que quando a luz chega, as trevas, sabe o que o próprio Deus caminhando aqui na terra estava causando? Lembra do que os demônios falaram? Viestes nos, quem lembra do verbo? Atormentar. O que é que o próprio Deus aqui na terra estava causando? Ele estava atormentando os espíritos malignos. Uma outra consideração que a gente precisa dizer isso, e aqui o Dr. Carlos Augusto Vailate escreveu um livro fantástico sobre demonologia, e ele apresenta um dado interessante, dizendo que 78% do ministério de Jesus estava pautado em expulsar demônios. Inclusive, eu fiz até algumas anotações, porque muitas situações que Jesus enfrentou, para nós seria uma coisa, mas para Jesus chama de demônio. Você quer um exemplo? A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 9, verso 14, que trouxeram um menino para Jesus, e esse menino, ao ser trago pelo pai, diz que o menino se rebatia. Para nós é epilepsia, irmãos. Jesus expulsa, é um espírito maligno. Mateus capítulo 9, verso 32 ao 34, um jovem que vivia nu, não é? A pergunta é, como é que um psicólogo ia diagnosticar para Jesus um espírito maligno? Lembra da mulher encurvada, que se ela fosse no ortopedista, ia dizer não outra coisa, ao não ser isso aqui, ela tinha um desvio na espinha dorsal. Para Jesus, sai espírito de enfermidade. Ou seja, nós vamos perceber que para nós pode ser algo, mas Jesus dá o diagnóstico, é um espírito que está agindo. E isso Jesus orou contra a surdez, contra pessoas que simplesmente estavam mudas, e enquanto para as pessoas era uma doença, para Jesus era um espírito maligno. Sai espírito de enfermidade, eu ordeno, vá embora. E a Bíblia diz que no exato momento que Jesus expulsava, a pessoa era curada. Uma certa feita me perguntaram, na minha opinião, quem era o maior avivalista de todos os tempos. Para mim, ele morreu um dia desses, Reinhard Bonk. Alguém que chegou a dizer que se Deus desse 1000 anos para ele entregaria a África salva. Inclusive, numa das nossas congregações, nós temos um jovem que veio de lá, e ele me falava que participou dessa cruzada uma vez, disse que era algo assim impressionante. E ele sempre trabalhou com essa questão dessa ordem estabelecida por Jesus, curar enfermos, expulsar demônios mesmo. E aí que nós precisamos relembrar que Jesus, ele serve a humanidade, e nós vamos perceber que antes dele apresentar essa bandeja com milagres, sinais e prodígios, ele limpava a casa expulsando demônios, mostrando que isso é característica do servo de Deus. O tópico de número 2.2 vai falar sobre a autoridade de servo, foi atestado pela sua palavra. Para bem compreender nas palavras de Jesus, existiam ensinamentos sólidos que o povo começou a perceber e admirar. Para que se pode notar a sua maneira de ensinar, ele fazia com que ele apresentava as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições dos religiosos. Olha bem para cá. Perguntinha: judeu cria porco? É uma pergunta: judeu cria porco? Ou você não sabe? Judeu cria porco ou não? Judeu não cria porco, irmãos. Mas os fariseus, porque existiam 3 mestres em Israel, Rabi e Raboni. O primeiro lia a Torá, o segundo interpretava a Torá, e o terceiro tinha autonomia para escrever a Torá. Sabe o que eles estavam ensinando em Israel naquela época? A lei proíbe criar porcos na terra, mas criar porcos em cima de tablado de madeira não tem nada a ver, não. Então o que os judeus estavam fazendo? Construindo tablados de madeira e criando porcos em cima. Como é que isso chama, Stalin? Deturpar a lei a seu bel prazer. Né? Segundo, por exemplo, lembra a questão da guarda do sábado? Era proibido uma mulher ir para o espelho para não ser tentada a tirar um cabelinho aqui da sobrancelha aqui, já para não cometer esse pecado gigante. Entendeu? O que eu estou querendo que você compreenda? Jesus vem. E quando Jesus vem, você vai perceber que no Sermão da Montanha,
você vai encontrar expressões assim: ouvistes o que foi dito? Já viu isso na Bíblia? Ouviste? Dito por quem? Pelos fariseus. Aí Jesus fala assim: eu, porém, vos digo. O que a pedagogia de Jesus ensinava? Estava realinhando a hermenêutica bíblica de uma forma correta, mostrando que ele é o maior pedagogo de todos os tempos, e com isso ele ensinava simplesmente que a tradição dos religiosos estava cometendo um erro gigante. Porque deixa eu te falar aqui, não foi o homem que foi criado por causa da lei. Foi a lei é quem foi criada por causa do homem. Então, no topo da pirâmide, deve vir a alma do ser humano primeiro. E por Jesus pensar assim, fazer assim, você sabe que o salário do pecado é que toda alma que pecar esse é o motivo pelo qual você está vivo e não morreu. Porque no topo da pirâmide, no sacrifício vicário, vinha a minha e vinha a sua alma. Para os fariseus, não. E é por isso que essas tradições dos religiosos, Jesus ensinou que ela invalida as doutrinas bíblicas. No tópico de número 3, verso 1, vai falar sobre a clemência do servo. O Evangelho de Marcos, assim como os demais, nos apresenta que assim como a morte, assim como as enfermidades físicas, emocionais, espirituais, são decorrentes de quê? Da queda. O que isso implica em dizer? Irmãos, de onde é que vêm os males do mundo? Resposta: do pecado original, tá? Não fica acreditando em caixa de Pandora, não. Pelo amor de Deus. Sejam desafios espirituais, ministeriais, não importa. Todos esses desafios que nós temos, seja no âmbito emocional, seja no âmbito físico, seja no âmbito espiritual, você vai perceber que foi resultado da queda. No âmbito físico, entra a morte, depois da entrada do pecado, a Bíblia vai dizer em Romanos 5,12 que veio a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Depois vem as enfermidades emocionais. A Bíblia diz que o homem que nunca tinha sentido vergonha, sente vergonha, ou seja, depois do pecado vem depressão, ansiedade, transtorno de borderline, síndrome de Diógenes e todas as doenças psicossomáticas. Depois, a terceira e pior das consequências, uma parede ser levantada entre Deus e o homem chamado pecado, e a partir de agora só o sangue de Jesus pode derrubar essa parede. O que significa? Que toda a parte ruim e maldosa existe como consequência do pecado. O tópico de número 3.3 é o último, vai dizer que o servo nos ensina que onde há compaixão, sempre vai abundar amor. É uma regra que Jesus vai resumir os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E não se esqueça da segunda, que é muito importante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom? Então esses são alguns dos desafios que nós temos referente a esses temas tão importantes. Deus abençoe toda a igreja.